Ô, Josias, o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, ele fala bastante sobre isso, né? Sobre os benefícios fiscais que têm que ser analisados. Não ele, outros economistas também falam isso. Como é que pode, né? Uma empresa que recebe benefícios fiscais ter uma dívida gigantesca? Fabíola, qualquer brasileiro que atrase mais de 3 prestações do crediário de um eletrodoméstico vai para o rol dos nomes sujos, vai para o DPC. Se atrasar prestações da casa própria, do carro, corre o risco de ter o imóvel ou o automóvel leiloados. Mas na plutocracia brasileira, você se beneficia de isenções, mimos tributários, mesmo sendo um devedor contumaz. Devedor contumaz é um eufemismo para sonegador profissional. O sujeito sonega, como bem entende, e continua recebendo benefícios do Estado. A plutocracia brasileira é cevada com mimos tributários, isenções fiscais de mais de 500 bilhões de reais e trata esses mimos como direito adquirido. Agora mesmo está em discussão no Congresso o corte de pelo menos 10% desses benefícios tributários, dessas isenções que vão se eternizando sem que ninguém discuta qual é o benefício, qual é o resultado desse estímulo que o Estado dá para determinados setores da economia. Ninguém faz a conta. Isso está resultando na criação de empregos ou estamos só cevando, engordando essa plutocracia que se julga detentora de direitos adquiridos? O orçamento federal no Brasil ele é tomado de assalto sem culpa pelos empresários, por esses beneficiários de isenções, pelos parlamentares que assaltam emendas, pelos membros do judiciário que se alimentam de super salários e sabe-se que ninguém é responsável sozinho pelo déficit fiscal, né? A culpa pela explosão da dívida pública, ela se dilui. Agora, mesmo quando o desvio é explícito, não há culpados, todos são cúmplices, todo mundo dá a sua mordida no orçamento e é como se não houvesse Alibabá nessa ordenha dos cofres públicos, só os 40 ladrões. Mas o problema é que a gente precisa chegar à conclusão, Fabíola, porque isso é uma conclusão óbvia e incontornável, de que essas pessoas todas, os detentores de super salários, quem tem super aposentadoria, quem está recebendo indevidamente benefícios fiscais, essas pessoas todas estão tirando leite de uma vaca morta. O Estado brasileiro é uma vaca morta. Interromper essa ordenha. Não haverá dinheiro para investimentos básicos, em saúde, em educação, na prosperidade, em obras. Então, é preciso interromper a ordenha, porque a vaca está morta, Fabíola. Ai, que difícil. Ô, Sakamoto, o que o governo federal pode fazer com isso? Deveria agir de alguma maneira? O que, por exemplo, Haddad pode fazer em relação a isso? Essas empresas que recebem benefícios, é hora de reduzir benefícios fiscais a empresas? Ele tentou, Fabíola, só que aí uma enxurrada de gente, inclusive empresas de comunicação, empresas de jornalismo que são beneficiadas por subsídios e benefícios, vieram e bateram no governo. A gente discutiu, lembra que tinha aqueles setores, 18 setores que estavam recebendo benefício, o governo tentou, né? Peraí, vamos parar com isso, né? Vamos parar de dar benefício, etc. Tal, esses benefícios com relação a trabalhista. E aí o pessoal falou, não dá, que não sei o que lá, bababá, começou a bater lobista caminhando, você tinha editorial de veículo de comunicação batendo nisso, porque a gente tem que ser claro e transparente, né? Aqui no UOL a gente tinha liberdade total para poder tratar do assunto, sempre teve. Agora tem um monte de veículo de comunicação aí em que o editorial batia nessa possibilidade, porque o setor de mídia e de comunicação é beneficiário de subsídio, de benefício. Então ele tem que também botar o dedo na ferida. Porque é o seguinte, no final das contas, essa é a intenção de cada um quer tirar o seu, cada um quer resolver o seu problema, e eu não estou falando que não tenha benefício fiscal, que não tenha sentido, etc, mas nesse afã de cada um querer resolver o seu, você não consegue, inclusive, sobrar o orçamento para o básico da União. Então,
Primeiro, tem. Só que toda vez que o Haddad tentou, e nesse ponto ele teve razão, tentou fazer aquilo, não conseguiu. Aí ele tentou o quê? Teve aquela questão do IOF, também tomou um tonga. O Haddad vem tentando agir nisso aí durante um tempo, só que toda vez ele leva nabo. Aí, o que aconteceu? Surgiu aquela informação, a gente tinha as informações, eu, José, já discutimos aqui várias vezes, que o total de subsídios, né, é de 500 bilhões de reais. Aí o governo teve aquela pesquisa, aquele estudo lá deles interno, que na verdade chega até 800 bilhões de reais. Bilhões de reais, né? É um dinheirão. E claro que não dá para você abrir mão disso tudo de uma hora para outra, mas o próprio Felipe Salto, nosso colega aqui, várias vezes já falou de corte linear, faz um corte linear em todos, então 10, 20% já é um dinheirão, vai poder fechar a conta pública, vai poder fazer tudo isso. Só que aí as pessoas falam, não, e você está querendo criar problemas. Só que é o seguinte, é sempre gente que tem dinheiro querendo manter, na verdade, o seu benefício, né? E aí, o mais louco de tudo, Fabiola, é o pessoal que eu chamo de guerreiro do capital alheio, sabe? É a pessoa que goza com a felicidade alheia. Porque é o seguinte, tem muita gente que fala, não, o governo está querendo criar impostos em cima desses grupos. Não, está querendo voltar a cobrar impostos como cobrava antes desse grupo. Sem beneficiar, é parar com benefício. Só que aí o pessoal fala, não, isso significa aumento de impostos. Não, meu amigo, isso não é aumento de impostos, isso é justiça tributária. Só que o pessoal defende tanto bilionário muitas vezes que acaba, na verdade, sendo capacho deles. O ponto é, a gente vive um momento super difícil da história do Brasil. A gente vive um momento em que uma das principais pautas é a justiça tributária. O governo Lula resolveu todos os problemas de justiça tributária com a aprovação dos 5 mil cascaros por mês de isenção, cobrando de quem ganha mais de 600 mil por ano. Nananina, não. Está longe disso, inclusive. Foi importante essas ações, mas vamos lembrar que o governo está devendo para a gente a segunda fase da reforma tributária, que era uma reforma do imposto de renda, indo muito além, com cobrança de dividendo, com muita coisa, para poder cobrar do andar de cima. Mas também não está apresentando a conta-gotas, não apresentou um pacotão, como a gente está esperando, e está faltando muito ainda. Então, Fabiola, no final das contas o Haddad tentou, em muitas contas, ou não conseguiu, né? Em grande parte, a sociedade não deixou e a sociedade tem que ser cobrada. O pessoal gosta aí quando você fica indignado. Ele abre os braços. Esse negócio da justiça tributária, eu acho uma coisa muito que indigna mesmo, sabe? É para ficar indignado mesmo, é que ele também tá sem energia, ele tá bravo. Teve que tomar banho na casa da namorada, não deve ter achado tão ruim isso aí, não. Não, mas escrever... Só que escrever texto no escuro é chato. Mas você não escreveu na casa da namorada? Não, porque eu escrevi e fui tomar banho hoje de manhã. Entendi.